Olá, começa agora mais um programa Nossa Saúde. Hoje vamos falar sobre o luto que muitas pessoas têm vivido em função da Covid-19, seja pela perda de um ente querido, de um amigo, de uma pessoa conhecida. Como lidar com a dor, com a tristeza, com o medo? E como é que nós podemos ajudar uma pessoa que está enfrentando o luto? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E hoje nós vamos conversar com a Débora Tibi Santos, psicóloga, especialista em tanatologia, e a doutora Ivânia Luna, que é psicóloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenadora do Laboratório de Processos Psicossociais e Clínicos no Luto. Muito bem-vindas aqui ao programa Nossa Saúde, meninas. Obrigada, fico muito agradecida pelo convite de estar participando aqui com vocês, desse bate-papo. Espero poder estar contribuindo com esse assunto que hoje é tão delicado e não menos importante, que é o luto, né? Também agradeço o convite, a oportunidade de a gente estar juntos aqui nessa conversa muito produtiva e importante, né, no momento que nós estamos vivendo atualmente. Não só com certeza um assunto bastante importante. E vamos começar, Débora, eu queria que você me explicasse. Você é especialista em tanatologia, né? O que seria isso? A tanatologia, ela é o estudo da morte, né, num contexto geral. E na minha pós-graduação que eu fiz, a gente estudou as formas de elaboração de luto, porque temos vários tipos de luto, né, não somente da morte, da biológica, mas perdas em geral, como situações que a gente está vivendo nessa pandemia, né. Ivânia, agora eu queria ouvir você um pouquinho. Você coordena, né, o laboratório da Universidade Federal de Santa Catarina com foco no luto. Como é que é o trabalho que vocês fazem lá? Conta um pouquinho pra gente. Certo. Esse trabalho, ele começou de uma forma mais ampla a partir do suicídio do nosso reitor, né, Luiz Carlos Cancellier, onde a gente viu uma comunidade universitária extremamente abalada com uma perda, né, numa circunstância muito difícil como foi a morte dele. E a partir dali a gente começou a fazer grupos de apoio, atendimento psicoterápico breve com enlutados, tanto da nossa comunidade acadêmica, professores, alunos, funcionários, técnicos administrativos e também da comunidade externa à UFSC, né? Pessoas que vêm encaminhadas de hospitais, dos postos de saúde, enfim, de escolas. Então a gente busca oferecer um suporte emocional às pessoas que estão lidando com essa questão da perda e que muitas vezes não encontram na comunidade formas de cuidar da sua dor de uma maneira que a gente chama psicossocial, né? Onde a gente vê a necessidade de cuidar desse luto, não só a partir do uso de uma medicação, o uso, então, de uma outra abordagem, muitas vezes, que possa fazer com que esse sofrimento não seja vivido emocionalmente. Então, esse é o nosso foco, oferecer suporte emocional aos enlutados e também, né, pensando vários tipos de perda, perdas na infância, na adolescência, perda na vida adulta, perda dos idosos. E com a questão da pandemia, então, a gente também continua com esse trabalho, oferecendo agora perda pelo luto por Covid-19. Justamente eu quero entrar nesse assunto e eu queria saber um pouquinho das duas, né? Que tipos de casos vocês têm atendido com maior frequência agora, nesse momento de pandemia do coronavírus? Pode começar com você, de repente, Débora. Gostei da colocação da Ivânia, da parte do medicamento, né? Para não mascarar esse luto, porque o luto, ele precisa ser vivido. É saudável viver o luto. A pessoa precisa sentir essa dor, porque em algum momento ela vai surgir, né? E respondendo a pergunta, eu vou citar dois casos que eu atendi de luto agora na pandemia, que são interessantes porque não são por perda de Covid, mas foi uma perda de uma irmã logo no início da pandemia. E daí essa pessoa, ela não teve o suporte de amigos, que teve esse afastamento social, né? Então, ela não teve essa oportunidade de estar tendo apoio de amigos, né, dos outros familiares, e a busca por separação de um casal que se separou na pandemia, porque as pessoas tiveram que entrar mais em contato com a família, né? Elas ficaram mais unidas, tiveram que ter uma vivência mais próxima.
Antes era o marido, a mulher trabalhando, não tinham aquele momento deles. E a gente teve um isolamento que ficou tudo fechado, as pessoas dentro de casa, de uns 30 dias, mais ou menos, né? Então, isso abalou o casamento também. Sim, e você, Ivane, poderia contar um pouquinho de casos que vocês estejam atendendo com maior frequência aí na UFSC? Então, o nosso trabalho ele é eminentemente feito grupo, nós fazemos grupo de apoio, né? Dentro da modalidade online, é todo online. Então a gente abriu uma linha, né, de inscrição gratuita, de inscrições gratuitas, e nós temos recebido, né, pedidos ou interesse de pessoas com vários tipos de perda, né? Perda de irmão, perda de pais, perda de filho, perda de avós. Perda de sobrinho, perda de cunhado. Então, assim, a gente viu que a pandemia, o Covid-19 afetou pessoas jovens, pessoas adultas, pessoas idosas, e essas famílias não estavam, né, com condição, muitas vezes, de entender o que aconteceu, né? Foram perdas muito repentinas, né? Eram pessoas que não estavam doentes, eram pessoas que tinham suas comorbidades, mas como qualquer pessoa. Então, a gente viu que essas pessoas vêm muito impactadas, com muitas dúvidas, com sofrimentos, muito que a gente chama de lutos agudos, né? Uma dor muito presente que precisa, né? Então, um apoio, um acolhimento, um processo de cuidado. E como é que as pessoas conseguem ou podem elaborar, né, o luto? A elaboração do luto, ela precisa ser vivenciada, né? A pessoa tem que vivenciar essa dor, tem que sentir essa dor, como a gente estava comentando, né? Para que ela possa passar. Porque se não for vivenciada, ela vai ser mascarada e em algum momento ela vai Vai surgir. voltar. Ela vai surgir. E de repente com mais força, né? Sim, vai ser um luto mal elaborado, né? A pessoa vai estar sofrendo e não, né? Ela precisa vivenciar essa dor. Então, hoje em dia na nossa sociedade a gente tem muito essa questão da felicidade, que a pessoa tem que estar sempre feliz, né? Sempre contente, positiva, o que faz acaba anulando a dor da pessoa. E isso não é saudável. A pessoa tem que viver, tem que ficar mal, ficar triste, sofrer, chorar, para que isso possa passar. Botar o sentimento para fora e pedir ajuda, né? Olha, estou precisando de ajuda, estou precisando de apoio, não estou num momento bom, e isso não é vergonha para ninguém, isso não é fraqueza, muito pelo contrário, né? Todos somos seres humanos e todos temos dores, né? Sofrimentos no decorrer da nossa vida. Não é feio ficar mal. É isso aí. Então, o primeiro passo seria botar esse sentimento para fora. E aí, a partir daí, Ivane, você poderia ajudar a gente? Certo. Eu gostaria sim complementar, né? Porque às vezes fica muito assim, muito aberto. O que é se botar para fora? É chorar? É gritar? É socar uma almofada porque eu tô com raiva do que aconteceu, né? Por que comigo? É fazer aquelas perguntas, por que comigo, né? Tanta gente, né? Que, enfim, mas foi por quê, né? Aquela história, perguntando por quê. Então eu tenho assim sempre colocado, né, nos grupos, mesmo quando as pessoas vêm procurar o cuidado profissional ao luto, eu sempre coloco que antes do cuidado profissional tem o cuidado pessoal ao luto. E a gente entende que o cuidado pessoal ao luto é justamente quando eu paro e me dou tempo para cuidar do meu luto, cuidar dessa minha dor. Ela está ali, né? Eu fazer de conta que ela não está ali é uma forma de eu cuidar, mas é uma forma que rapidamente essa dor vai aumentar. Então, eu diria assim, que algumas perguntas que eu tenho feito para as pessoas, para elas prestarem atenção se elas estão cuidando pessoalmente do luto delas. Então, por exemplo, elas estão cuidando das emoções do luto, e às vezes a gente cuida das emoções se a gente tem alguém para conversar, a gente tem um amigo, a gente tem um filho, a gente tem um vizinho, onde eu conto o que eu estou sentindo, né? Eu converso e eu digo que o meu luto, ele é assim, ele tem esse peso, ele tem essa característica. O meu luto, eu preciso chorar, né? O meu luto, eu preciso caminhar para espairecer os pensamentos.
Eu cuido da memória que eu tenho, né? Da minha relação com o ente querido. Eu procuro me lembrar das coisas que eu fazia com o meu ente querido. Como é que eu me lembro? Eu lembro das coisas boas, eu lembro das coisas ruins. As coisas ruins ficam me perturbando. Eu cuido da memória coletiva. Eu faço algo para trazer o meu ente querido nas conversas mais amplas na minha comunidade. Então, as pessoas hoje vão para o Facebook e colocam homenagens, né? Então, isso é uma maneira de cuidar, né, da memória coletiva, que o nosso ente querido, ele não só nos amou, mas como amou muitas pessoas. E todos nós temos essa tarefa de cuidar da memória coletiva. Muitas vezes, cuidar do meu luto significa cuidar de outros enlutados, né? Como é que as outras pessoas da minha família estão se sentindo? O que elas gostariam de fazer? Elas gostariam, então, de conversar comigo? Eu posso fazer algo por essas pessoas? E cuidar também da minha visão de mundo. O luto faz uma coisa com a gente que a gente só se dá conta quando a gente está de luto. Por isso que a gente tem ouvido muito na pandemia as pessoas dizendo assim, só quem passa é o que sabe, né? Porque a visão de mundo do enlutado muda muito, né? As coisas não são mais iguais. As coisas, por sinal, não é nada mais igual. Exatamente. Só que a gente tem que cuidar da visão pessoal. O que a gente acredita? Qual é a nossa fé? O que a gente vê como futuro? O que a gente está querendo trabalhar na nossa visão de mundo? A gente vai ficar no negativo, a gente vai buscar formas positivas de entender também o que está se acontecendo. Então, eu diria assim, né? Resumindo, o nosso cuidado pessoal, ele tem várias dimensões, é cuidar das emoções, cuidar da nossa memória, não deixar a pessoa que faleceu sair dentro da gente do ponto de vista positivo, cuidar desse ente querido que ele tem uma memória coletiva, cuidar de outros enlutados e cuidar também na nossa visão de mundo, para que a gente não fique preso ao passado, a uma visão de mundo que nos leva para o passado. Sim. Agora, em situações normais, quando a gente perde uma pessoa querida, tem todo um ritual, né? A gente tem um velório, a gente tem um enterro, uma cremação, ou seja, a gente tem um momento que é o momento do choro, da despedida, de receber o apoio das pessoas, né? E nesse momento de pandemia, isso não está sendo possível. Como lidar com essa situação e quais os reflexos disso? Isso agrava ainda mais esse momento de luto? Como é que vocês veem isso? Agrava porque a despedida, né, é muito importante para você ter essa memória do que passou da vida para a morte. E agora com a pandemia, muitos lugares a pessoa não tem nem o direito de se despedir, de ver o corpo, né, de passar por esse processo. Exatamente. Além do que também a pessoa que está com o Covid, ela vai lá, fica internada e não tem mais o contato, não tem nem como se despedir da pessoa. Tem lugares que estão fazendo online, de forma online. As pessoas têm tablets, computador, notebooks, que o pessoal do hospital está transmitindo mensagens, né, entre o enfermo e a família, o que já ameniza um pouco, né, mas esse não contato, né, não ter um velório, né, Não tem esse ritual, né? Isso, que vai os familiares, vão amigos, né? Um conforta o outro, se perdeu. Então, isso tem reflexo no luto das pessoas, com certeza. Um reflexo negativo, né? E aí eu gostaria de acrescentar que o que tem me chamado a atenção nos relatos dos enlutados também é que parece que aquela empatia que a gente tinha, né? Quando nos rituais tradicionais do enterro, né? O abraço, o carinho, parece que isso sumiu junto com a pandemia. Então, muitas vezes, o enlutado fica muito chateado, porque tudo é muito rápido, ninguém olha no rosto do enlutado, como se não houvesse ocorrido uma perda de alguém muito importante, né? Como se fosse só um corpo infectado que estivesse lá. Então, essa perda da empatia não é só a mudança dos rituais, a perda da empatia, da atenção. Isso machuca muito as pessoas, porque elas não são, o enlutado não é visto como enlutado. Ele é alguém, muitas vezes, que perdeu alguém que teve Covid, que está com mais Covid. um, né? É mais um número, né? Exatamente.
Então, a gente precisa resgatar essa empatia de que nesses rituais novos que a Débora está colocando, que a gente está falando pela internet, fazendo os velórios virtuais, o mais importante de tudo não é que a gente está se vendo por uma câmera, mas o importante é que a gente está dizendo, olha, eu estou aqui, eu estou vendo que você está passando por um momento difícil, né? Isso é empatia, e é isso que a gente precisa olhar nessa nova situação da pandemia, né? Que a gente precisa estar com as pessoas e olhar para as pessoas. A gente vai fazer agora uma pequena pausa e na sequência a gente vai voltar com mais informações. Justamente eu quero falar depois do intervalo sobre como as pessoas podem ajudar uma pessoa que está enfrentando o luto. A gente volta daqui a pouquinho com mais informações. Estamos então de volta com o Nossa Saúde, que hoje fala sobre o luto vivido por milhares de pessoas em função da Covid-19. Nós falamos ali no primeiro bloco, um pouquinho sobre a falta de empatia nesse momento. E aí eu quero saber de vocês como é que nós podemos ajudar as pessoas que estão enfrentando um luto. Nesse momento a gente tem que acolher as pessoas, né? Acolher, mostrar que você está presente, que tá vendo o sofrimento, que não dizer que sabe o que a pessoa está sentindo, porque ninguém sabe, né? Cada dor é única, cada luto é vivenciado pela pessoa, somos únicos, então as nossas dores são únicas também. E acho importante, como a Ivânia falou antes das memórias, não se evitar de falar, né? Que às vezes a pessoa evita de falar da pessoa que morreu com medo de machucar o enlutado. Na verdade, isso não faz mal. É bom trazer as memórias, as boas lembranças, lembrar quanto aquela pessoa foi boa, quanto aquela pessoa foi legal, né? Então, as memórias têm que permanecer, né? Tem que trazer, e é uma forma de reconfortar, né? Trazer essas lembranças. É sempre um desafio, né, para os amigos, para as famílias, para os vizinhos, para os profissionais de saúde, né, o que dizer, o que falar, como estar junto. E a gente entende que, às vezes, não falar nada é uma maneira também, né, de dizer que eu estou junto com você. Então, se a gente não sabe o que falar, não fale nada. Mas não deixe a pessoa sozinha, né? Não deixe ela achar que ela está sozinha, né? E às vezes assim as pessoas dizem assim: eu vou se você precisar, você me liga. O enlutado não vai ligar. O enlutado não vai dizer: eu preciso. O que nós podemos fazer é ligar. Estou ligando para você, como você está? Você gostaria de fazer alguma coisa? Eu posso levar alguma coisa até a sua casa, um alimento? Posso te ajudar em alguma coisa no seu dia a dia? Eu sempre digo que o lutado, para ele acordar de manhã e caminhar, ele precisa construir uma ponte. Porque o mundo dele mudou. Então, aquela ponte que ele tinha antes não está mais lá, né? Aquele caminho, vamos dizer. Ele precisa construir uma ponte. E quem vai fazer a ponte? É nós. Os amigos, a família, os profissionais. A gente vai dizer, olha, a gente está fazendo essa ponte para você passar. E esse alento, esse conforto, é o passar essa ponte. É dizer assim, bom, eu estou conseguindo sobreviver a primeira semana de perda. Estou conseguindo viver a segunda semana de perda. Então, a gente pode sim fazer muitas coisas, né? A gente pode oferecer apoio emocional, conversar com a pessoa sobre as memórias, apoio, a gente pode indicar, né, para ela assistir um filme, alguma coisa, a gente pode convidá-la para passear. A gente não está podendo sair muito ainda, né, na rua, mas a gente pode convidar ela para passear no condomínio. Importante. Nós vamos fazer agora uma pausa, meninas, porque a gente tem um depoimento, né, de quem está passando pelo luto. Dá só uma olhada. Não existem palavras para expressar. Perdemos o nosso pai, nosso guerreiro, nosso amigo. Somos uma família de 3 meninas, 3 netas e um neto. Éramos e somos uma família muito unida, que com a perda do nosso pai devido ao Covid, foi que nem tirar um pedaço da gente. Já perdemos outros familiares, mas perder um pai é muito difícil. Está sendo muito difícil para nós o dia a dia. Nossa mãe, ela ficou 29 dias internada na UTI
e nenhuma de nós esperávamos, os médicos não esperavam. Então é uma coisa assim que complica um pouco mais porque a gente não teve nem como dizer tchau, que é o que geralmente as pessoas conseguem fazer, né? Quando seu ente querido está internado. Não foi nosso caso, infelizmente. Então, como eu falei, é difícil, porque é um sentimento muito mutável. Nós somos em 3 irmãs e cada uma de nós se sente diferente em cada dia. Só que eu acho que falar sobre isso é muito importante. Nossa mãe é a nossa base, a nossa fortaleza. Por mais que tenham momentos difíceis, a nossa mãe sempre nos acolhe, né? Então, a perda de uma mãe, mesmo que é o ciclo natural da vida, é muito difícil você aceitar. Então, nós estamos ainda numa fase de revolta, de negação. Então, é muito difícil. É um sentimento de impotência gigantesco, muita angústia. Nós buscamos conforto na família, nos amigos mais próximos, que entendem, né, essa dor e que é uma dor muito incontrolável. Nós falamos aqui muito do luto, né, de quem perdeu um ente querido, um amigo, uma pessoa conhecida, porém existem várias formas de luto, né, porque as pessoas estão perdendo emprego, as pessoas estão perdendo a liberdade, as pessoas estão tendo outros tipos de perdas também, que são bastante significativas e que provocam reflexos, ou seja, o luto vai além da perda, da morte de uma pessoa, é isso, Ivânia? Certo, são perdas que a gente chama simbólicas, muitas vezes. Elas têm impactos no nosso cotidiano, né? Na nossa renda familiar, tem impactos no papel social, como que eu me vejo. Eu era um trabalhador que ocupava aquela função, tem impacto na minha visão de futuro, assim, mas será que eu vou conseguir me colocar no mercado, né? Pensando na perda de emprego. Os idosos, né, muitas vezes estavam integrados, né, com atividades sociais e recreativas, tiveram que ficar dentro de casa e a sensação de solidão, né, muito, muito presente. Isso é luto que eles estão vivendo ou é solidão? É as duas coisas, né? É você retirar do idoso aquilo que ele já tinha conseguido, alcançado, que era sair, encontrar pessoas. Então, sim, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de muitos, que a gente chama de microlutos, que aparentemente as pessoas podem dizer, não, você está chateada, é tudo botando a culpa na pandemia. Sim, a pandemia nos tirou muitas coisas. E esses microlutos, muitas vezes, se a gente ignora eles, a gente não esquece de fazer o nosso cuidado pessoal do luto, a gente reagir a esses lutos que a pandemia trouxe. Então, eu diria que esses microlutos hoje, eles se tornaram, então, muito presentes, né? Acho que no nosso cotidiano a gente teria vários para contar nos dedos o que a gente está vivendo aí como luto. E que precisam também de um olhar mais atento, né? Débora. Isso. A gente está sofrendo um luto coletivo, né? As pessoas... acredito que todos tivemos perdas nessa pandemia, né? Tivemos o isolamento social, o isolamento emocional, crianças que não podem ir para a escola, não podem brincar com os colegas, né? Perda de emprego, empresas, né? Fecharam nesse período que tudo teve que fechar, faliu, então houve perda de emprego, de bens materiais também, né? Os idosos também estão sendo infantilizados, de uma certa forma, porque perderam sua liberdade e afetou a todos, com certeza. E a busca por os sintomas de ansiedade, depressão, né, ficaram mais fortes nessa pandemia mais evidentes, também. Agora, muitas pessoas conseguem, né, elaborar o luto por si sós, né? Agora, quando identificar que a pessoa precisa de uma ajuda profissional? Quando a gente fala em ajuda profissional no luto, a gente está falando de vários tipos de ajuda, né? Existem ajudas que a gente chama primárias, que são ajudas que os grupos de apoio podem oferecer, que é muitas vezes oferecer um espaço de compartilhar. Eu estou me sentindo muito sozinho no meu luto, eu não tenho com quem conversar, ninguém mais quer me dar atenção nesse assunto, porque já passou 1 ano, já passou 2 anos, mas eu continuo me sentindo
né, muito triste, ou com muita saudade do meu ente querido, a minha vida não voltou mais ao que eu achava que ia voltar. Então a pessoa ainda tem muitas questões assim de sofrimento, né? E aí entra ansiedade, vem depressão junto, várias coisas. Então a gente pensa que tem as intervenções que são primárias, os grupos de apoio, né? Muitas vezes, né, a pessoa participar de uma atividade, né, religiosa também tem bastante benefício. E tem as intervenções mais complexas, que envolvem já uma terapia psicológica mais específica, onde a pessoa vai identificar, que a gente chama, né, que é o luto complicado, né, onde a pessoa realmente ela não consegue elaborar aquela perda, não é nem superar, né, a gente não supera a perda, a gente elabora. Então, aquela elaboração para ela tá muito difícil, ela não aguenta mais o luto dela, porque ela tá patinando, né? Ela não sai do lugar naquele luto dela. Então, a vida dela começou a ficar muito ruim, muito, ela perdeu muito a qualidade de vida. Então, ela já está 5, 6 anos nesse assunto e as coisas não acontecem na vida dela. Então, aí já é um trabalho muito mais focado no individual, às vezes um trabalho com a família também. E junto com isso também, muitas vezes, a necessidade, sim, de fazer o uso de alguma medicação, porque às vezes os sintomas, as reações de luto são muito fortes e a pessoa ela não dorme mais, ela tem dificuldade de alimentação, né, porque ela já tem um quadro depressivo. Então, a gente fala de vários graus de atendimento para o luto, né? E a Débora também pode estar colocando, né? Eu digo que a pessoa enlutada, ela vai ter que ressignificar a vida dela, né? Vai ser uma reconstrução, porque vai ter uma mudança na vida social dela intensa. E, como eu havia comentado antes, né, as pessoas, elas estão presentes ali naquele momento, mas, como a Ivânia falou, 1 ano, 2 anos depois, aquela pessoa ainda não conseguiu ressignificar a vida dela. E os grupos de apoio eu acho muito interessante, porque você ter com quem compartilhar e ver que pessoas têm essa mesma dor que você, né, teve essa mesma perda, é reconfortante, né, a gente se sente acolhido, a gente diz para não comparar a dor, mas você mesmo fazer um comparativo da tua dor e ver que as pessoas estão tendo esse sofrimento também, é importante. Meninas, o nosso tempo está encerrando e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final, né? Falando para as pessoas sobre como é que elas podem enfrentar esse momento tão desafiador de uma forma melhor. A mensagem final que eu diria era que cuide de você, cuide dessa sua dor, que ela é única. Essa dor fala da tua história, essa dor significa que você amou alguém que é muito especial para você, ou você amou um trabalho, você amou algo que foi tirado de você. Você não escolheu isso, mas a dor é muitas vezes o preço que nós pagamos porque nós amamos. Então, cuide dessa dor, não fique sozinho, procure pessoas para quem você possa mostrar essa dor e que possa te ajudar a construir as pontes para você continuar caminhando e cumprindo a sua missão aqui conosco. Um abraço. Ótima colocação da dor e o amor, né? Elas são faces da mesma moeda. Se existiu dor é porque existiu muito amor, e procurar elaborar e ficar com esse amor. A saudade vai ficar para sempre, né? Mas guardar esse amor no coração e cuidar de si, exatamente. E assim então a gente vai encerrando Nossa Saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência e até uma próxima.